O censo não foi concluído em 2022 por diversos motivos, entre eles a pandemia de Covid-19 e a dificuldade na contratação de recenseadores. Mas, segundo Joelson Carvalho, chefe da agência do IBGE de Caratinga, o problema começou em 2018. O IBGE fez uma conta dizendo que precisava de 3 bilhões para a realização do censo. Esse valor foi cortado, houve um corte e diminuiu para 2 bilhões. Nesse corte, a gente cortou partes do questionário e isso impactou em pagar um pouco a menos ao recenseador. Quando nós chegamos em 2020, estávamos com tudo pronto para começar, inclusive com o concurso, veio a pandemia e a gente não pôde. Então a gente teve que cancelar um concurso, devolver os dinheiros das inscrições. Depois nós fizemos um novo concurso, e aí nós pedimos às pessoas para fazer as inscrições e tudo. 2021 a gente não pôde fazer também por um corte no orçamento, mas também por causa da pandemia. Eu achei até que foi bom, mas em 2022 a gente teve carta branca. Embora o censo de 2022 tenha saído por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, porque o governo não queria fazer o censo, não estava disponibilizando a verba para o censo. A coleta do censo demográfico estava prevista para terminar em outubro de 2022, o que não ocorreu. O valor real da população do censo. E o IBGE tem a sua obrigação legal de entregar uma população, mesmo que seja estimada, ao Tribunal de Contas da União. E assim o fez, no finalzinho de dezembro, através de um acordo feito junto com o TCU. E o IBGE fez o seguinte, o IBGE fez uma projeção da população em relação àquilo que a gente já havia coletado e com mais uma projeção de crescimento. E gerou essa nova estimativa. O cálculo ele é uniforme, tá, para todo o país. A fórmula é a mesma, e quem calcula é o IBGE. O IBGE tem lá toda uma metodologia, uma fórmula já baseada nos processos estatísticos, que inclusive engloba nascimentos, óbitos que ocorreram no período, para poder tentar fazer essa conta fechar o mais próximo possível da realidade. E essa conta, ela não é muito diferente da conta que o IBGE faz todos os anos quando ele coloca a estimativa das populações. O problema das estimativas é o próprio nome dela. Ela é uma estimativa, ela tenta se aproximar do real, mas o real mesmo é só através do censo. Então, quando uma população de um município aumenta muito ou quando ela diminui muito, é só com um trabalho mesmo de estudo da população para saber aonde essa população foi. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, estima que aproximadamente 700 municípios do país perderão recursos com base na estimativa prévia do censo. Minas Gerais está entre os estados com mais municípios impactados. Caratinga e Inhapim fazem parte dessas cidades em que a população diminuiu. Essa nova estimativa, para surpresa de muitos municípios, inclusive de Caratinga e de Inhapim, veio trazendo uma população menor do que aquela que foi estimada em 2021. Nesse período de 2020 para 2021, o município de Caratinga, por exemplo, mudou de faixa. Ele aumentou a faixa do Fundo de Participação e recebeu mais recursos nesse período entre 2020 e 2022. Nesta revisão que o IBGE está fazendo em relação ao que nós coletamos, o município voltou, regrediu para uma posição anterior. O número menor do que a projeção já era esperado devido à pandemia, a migração de brasileiros para o exterior e a redução no número de nascimentos. Os municípios que perdem população passam a receber menos dinheiro do governo federal. Por esse motivo, é importante que esses dados estejam corretos. Caso contrário, a população pode ficar prejudicada. Mas os municípios podem recorrer em relação aos dados apresentados. Todos os municípios têm o direito e o dever, têm entre as suas atribuições, recorrer em relação a esses valores
até porque esses valores são também estimativas, porque o censo ainda não está concluído. Então o município também vários municípios estão entrando com recurso, né, pedindo que o repasse não seja feito com base nessa estimativa, mas sim com base no resultado final do censo, que a gente espera termine agora no final de janeiro. O censo não é simplesmente o trabalho de identificar idade, sexo ou raça de alguém. São informações sociodemográficas muito importantes que têm que ser levantadas com o máximo de cuidado, a fim de garantir a veracidade dos dados. Para isso, a colaboração de todos se faz necessária. Terminar a coleta do censo e, ao mesmo tempo que nós estamos nessa fase final de término de coleta, nós já estamos fazendo uma revisão para ver se tem algumas pessoas ou alguns domicílios, algumas casas aqui em Caratinga que não foram recenseados, não foram visitados pelo recenseador. Isso é importantíssimo, porque a população que a gente está aferindo no censo, ela tem que ser real ou o mais real possível, mais próximo da realidade do nosso município. A gente está conseguindo, na revisão, abrir muitas casas que estavam fechadas, muitos domicílios em que a pessoa não recebeu o recenseador no momento correto e agora ele está conseguindo receber, né? Talvez até porque tenha visto a importância do censo, a importância da população, né? do fundo de participação dos municípios também. Então as pessoas estão recebendo bem agora os recenseadores. E aí sim, no final do censo, no finalzinho de janeiro agora, quando nós entregarmos o valor real da população com base naquilo que nós coletamos, aí sim, esse valor é que ou será contestado de alguma forma, ou ele será ratificado, e aí os municípios vão passar a receber conforme esses novos valores.